Olá pessoal do Navegação Aérea Descomplicada, sejam bem-vindos de volta. O meu nome é Ivanelson Lobato, eu sou controlador de tráfego aéreo, professor de navegação aérea e autor dos livros Navegação Aérea Descomplicada. 2 volumes com tudo o que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea. No vídeo de hoje, a gente vai falar de elementos de direção. Gente, muita atenção nesta aula de hoje, porque juntamente com aquela aula que a gente viu de declinação magnética, de desvio bússola, a gente vai fechar o assunto hoje falando de rumo, de rota, de proa e vamos colocar todos os elementos juntos. Garanto para você que ao final desse vídeo de hoje você nunca mais vai ter dificuldade para resolver aquelas questões que envolvem elementos de direção, rota, rumo, proa, deriva, correção de deriva, declinação magnética. Então, vem com a gente para a sala de aula que você tem muito a ganhar hoje. A gente já faz um convite para você se inscrever no canal, para comentar o que você está achando desses vídeos que a gente tem apresentado. Compartilhe essa informação desse canal com outras pessoas que você acha que tem interesse nesse assunto, seja em grupos de WhatsApp, seja em grupos de estudo, enfim. Ajuda a gente a fazer a divulgação do nosso canal. Então, a gente repete que não é propósito trazer a íntegra do livro aqui. Se você está estudando para prestar os exames da ANAC, é super importante que você tenha os livros para acompanhar os conteúdos que a gente está apresentando aqui e fazer os exercícios do livro. Os livros da gente têm muitos exercícios que vão lhe deixar muito mais seguros no dia do seu exame da ANAC. E sem mais delongas, vamos para a sala de aula. Assunto do livro Navegação Aérea Descomplicada, primeira parte. Vamos falar de direção, rota, rumo, proa, deriva e correção de deriva. Então é importante, definição de direção para navegação aérea é um valor angular medido obrigatoriamente no sentido horário, ou NESO, a partir de um norte. Então, por que normalmente os livros trazem essa expressão NESO aqui, gente? Porque se refere à sequência norte, este, sul, oeste, coincidindo com o sentido horário se a gente observar em uma rosa dos ventos. E a direção é sempre medida no sentido horário e a partir de um norte. Observe que a gente não colocou aqui norte verdadeiro ou norte magnético. A gente colocou genericamente norte. E vamos ver o porquê disso. Imagine aqui uma origem A e um destino em B. A gente traça uma linha unindo a origem ao destino e, como a gente viu lá na aula de magnetismo terrestre, as cartas de navegação, elas trazem os meridianos que coincidem com o norte verdadeiro. Então, a gente disse que lá, medindo a partir do norte no sentido horário, até a linha que unia a origem ao destino, com o auxílio de um transferidor, a gente encontrava qual era a direção a ser seguida. Então, direção, genericamente, é isso. Como aqui a gente tem o norte verdadeiro, esta direção aqui é verdadeira. Então, em relação ao norte verdadeiro, para sair de A e chegar em B, eu devo seguir na direção 050. E se a gente estiver numa região onde a declinação magnética seja de 20 graus oeste, como a gente viu lá em magnetismo terrestre, o norte magnético estaria para o lado esquerdo, e este ângulo seria de 20 graus. E se a gente quiser medir a direção a ser seguida com uma bússola, a gente mediria a partir do norte magnético. Então, direção é a partir de um norte, tanto a partir do norte verdadeiro, quanto a partir do norte magnético, que aqui vai trazer um valor de 70 graus, tudo isso aqui é direção, porque atendeu aos 2 requisitos. Um, ser medido no sentido horário e o outro a partir de um norte. Então, numa carta de navegação, o que a gente tem aqui? Imagina que a gente tem como origem Paulo Afonso e destino Arco Verde. Então, a gente traça aqui uma linha que une origem a destino e, a partir de agora, esta linha que a gente falava genericamente na aula de magnetismo terrestre, ela vai ganhar um nome. Ela é a rota. É uma linha que une a origem ao destino. Então, é a projeção aqui na superfície terrestre do caminho que eu pretendo seguir.
E observe que na definição de rota não inclui aqueles elementos de direção. Aqueles elementos, aqueles requisitos vão passar a ser apreciados quando a gente começar a fazer a medição com o uso de um transferidor do valor angular entre o norte e a linha de rota. Então, quando a gente mede aqui do norte até a linha de rota, e observe aqui que, embora este norte esteja coincidente com o meridiano que representa o norte verdadeiro, a gente colocou o norte genérico aqui, porque a definição que a gente quer é a definição genérica para o termo rumo. E por definição, rumo é um valor angular que vai do norte até a linha de rota. Então, um critério que a gente deve observar é que esse transferidor deve ter o centro dele em um ponto da rota e de modo que ou ele esteja com a linha norte-sul coincidindo com o meridiano ou ele esteja com a linha este-oeste coincidindo com um paralelo. Mas nos dois casos, este ponto central precisa estar coincidente com um ponto da linha de rota. Observe, tanto no meridiano quanto no paralelo. Então a gente tem dois elementos aqui. Um é a rota, que não tem nenhum valor angular. Já o rumo é um valor angular medido a partir do norte até uma referência. E é medido sempre no sentido horário. Então, o rumo é um exemplo de direção. Então, se a gente tiver uma aeronave que quer sair de Paulo Afonso e chegar até em Arco Verde, ao longo desta rota aqui, ela colocaria a orientação do eixo longitudinal coincidente com a direção da rota, com o rumo. E aí, ela seguiria ao longo desta linha verde em três condições distintas. Ou se a gente não tiver vento atuando nessa aeronave, ou se o vento for exatamente de proa, ou se o vento for exatamente de cauda. Mas se a gente tiver um vento atuando pela lateral dessa aeronave, se ela mantiver esta orientação, ela não vai conseguir seguir ao longo desta linha verde, porque à medida que ela tenta se deslocar ao longo da linha verde, ela sofre a influência de um vento que deslocaria essa aeronave cada vez mais aqui para cima. Para compensar a ação desse vento, ela vai precisar fazer uma manobra e a direção do eixo longitudinal dessa aeronave aqui não vai mais coincidir com a direção da rota. Ou seja, o eixo longitudinal não mais estará coincidente com o rumo que a aeronave vai seguir. E aqui a gente tem um outro elemento de direção medido a partir do norte, no sentido horário, até esta referência aqui, que agora é o eixo longitudinal da aeronave. E este outro elemento a gente chama de proa. E para esta aeronave, recebendo a influência desse vento lateral, se deslocar ao longo desta linha verde, ela precisa fazer esse ajuste, porque se ela não fizer, ela vai sofrer a ação do vento, e esta ação do vento atuando na aeronave é a deriva. Observe que a deriva ela está orientada tal como está orientado o vento. Então, o vento sopra desta representação, que é a representação da proa, para a representação do rumo. O que fez essa aeronave precisar fazer esse ajuste na direção do eixo longitudinal dela? Foi o vento. E se ela não fizesse esse ajuste, ela sofreria a deriva. Então, a deriva só existiria porque esta aeronave estaria sob a ação de um vento com componente lateral. Para você associar diretamente este elemento deriva com a ação de um vento lateral. E entender também que ela está orientada exatamente na direção do vento. Se o vento soprasse do outro lado aqui, esta deriva não estaria orientada desta forma. Se o vento soprasse daqui para cá, assim também estaria orientada a deriva.
Então, se a deriva é a ação do vento, o que o piloto fez foi uma correção para anular essa ação do vento. O que o piloto fez foi uma correção de deriva. Lembrem-se que a aeronave estava com o eixo longitudinal coincidindo com esta linha verde, que é a rota. Então, o piloto manobrou a aeronave para o lado do vento e esta manobra é chamada de correção de deriva. A correção de deriva, você percebe que a gente tem o mesmo valor angular da deriva, mas é no sentido oposto ao da deriva. A correção de deriva é para compensar a ação do vento. Por que a gente está repetindo muito isso aqui? Para que você associe deriva com ação do vento. Não tem nada a ver com declinação magnética. Perceba que a gente nem representou o elemento declinação magnética aqui. A gente está usando o norte genérico. E mesmo sem a declinação magnética aqui, a gente tem os elementos rumo, proa, deriva e correção de deriva. Se a gente não tivesse vento, se ele fosse de proa ou de cauda, a gente teria esses dois elementos idênticos. Não haveria necessidade dessa aeronave fazer esse ajuste no eixo longitudinal. Mas como a gente tem vento com componente lateral, se este ajuste não fosse feito, esta aeronave não conseguiria seguir ao longo desta linha verde. Observe que não teria propósito, se o vento sopra aqui pela direita, esta aeronave fazer uma correção para o lado esquerdo, pois ela seria jogada ainda mais para longe da linha que ela pretende seguir, da rota que ela pretende seguir. Então, a correção de deriva será sempre feita para o lado de onde sopra o vento. Se o vento, neste caso, sopra pela direita da aeronave, a correção de deriva será para a direita e, portanto, no sentido horário. E a deriva sempre estará orientada tal como o vento. Então, se o vento sopra para esta aeronave da direita para a esquerda, assim a deriva será representada aqui, da direita para a esquerda ou no sentido anti-horário. E como é que fica o deslocamento dessa aeronave? Ela vai seguir ao longo desta linha tracejada? Não. Ao longo desta linha tracejada só está a orientação do eixo longitudinal. Ela vai, mantendo esta orientação, ela vai se deslocar ao longo do caminho que ela pretende seguir, que é a rota. Agora vamos imaginar uma aeronave sofrendo um vento pela esquerda. Tá? A gente tem aqui, repetindo, uma linha que une origem a destino, a gente chama de rota. Quando a gente faz, a partir do norte, a medição do valor angular no sentido horário até a linha de rota, aparece o outro elemento que é o rumo. E este rumo, a gente disse que este ponto central precisa estar coincidente com um ponto da rota que seja a intersecção ou com um meridiano ou com um paralelo, que assim a gente vai conseguir o alinhamento aqui desta linha este-oeste coincidente com o paralelo ou coincidente a linha norte-sul com um meridiano. E aí vamos analisar mais uma vez. Se essa aeronave pretende seguir ao longo desta rota, ela, se não estiver recebendo nenhum vento, ou se estiver recebendo um vento exatamente de cauda, ou um vento exatamente de proa, ela vai conseguir, mantendo esta orientação do eixo longitudinal, que a gente já sabe que é a proa, coincidente com o rumo. Se não tiver vento, vento de proa ou vento de cauda, não há necessidade desta aeronave fazer ajuste na direção do eixo longitudinal. Ela conseguiria seguir com esta orientação ao longo da rota, que é o caminho que ela pretende seguir. Mas se a gente tiver agora um vento atuando pela esquerda desta aeronave,
Se ela mantiver esta orientação, ela não vai conseguir se deslocar ao longo desta rota. O que ela precisa fazer? Ela precisa fazer um ajuste na direção do eixo longitudinal e este eixo longitudinal agora não está mais coincidente com a linha de rota. Agora aparece um outro elemento aqui que a gente mede do norte até a direção do eixo longitudinal, que a gente chamou de proa. Se essa aeronave não fizer nenhum ajuste na direção, ela vai sofrer a influência de um vento, e essa influência a gente chamou de deriva, e para compensar a ação desse vento, ela faz uma curva na direção oposta àquela de onde o vento está soprando, e esta correção a gente chama de correção de deriva. O ajuste que a aeronave faz é sempre para a direção de onde sopra o vento. Se neste caso o vento sopra pela esquerda, é para a esquerda que o piloto vai manobrar a aeronave para ela conseguir fazer esse deslocamento com esta orientação de eixo longitudinal ao longo desta rota. Então ele vai manter uma proa diferente do rumo, mas ele vai se deslocar ao longo da rota. Repetindo mais uma vez, o que faz a proa ser diferente do rumo é a ação de vento lateral, que vai gerar uma deriva. A deriva que estará sempre orientada tal como o vento. E, para anular a ação dessa deriva, o piloto realiza uma manobra no sentido contrário, ou seja, se o vento sopra pela esquerda da aeronave, a deriva estará orientada da esquerda para a direita, porque é como o vento está soprando, e o piloto precisará fazer uma manobra no sentido contrário, ou seja, da direita para a esquerda, para compensar a ação do vento e ele conseguir se deslocar ao longo da rota pretendida com a direção do eixo longitudinal diferente da direção da rota. Quantos graus? Na aula de computador de voo a gente vai aprender em função da intensidade do vento, da velocidade aerodinâmica da aeronave, a gente vai aprender a fazer o cálculo de quantos graus essa aeronave precisa curvar para um lado ou para o outro para anular a deriva, para compensar a ação do vento na aeronave. Por hora, a gente só precisa entender esses elementos: proa, rumo, deriva e correção de deriva. E como a gente resumiria isso aqui? A rota não há dificuldade para entender como uma linha que une o ponto de origem ao ponto de destino e não se fala em valor angular quando se define rota. Quando a gente mede a direção da rota, a gente está falando de um outro elemento que é o rumo, que é a direção que a aeronave de fato vai seguir. Bom, mas para ela seguir ao longo desta direção, se ela estiver sob ação de vento lateral, ela vai precisar fazer um ajuste na direção do eixo longitudinal da aeronave, e essa direção do eixo longitudinal é a proa. Ele vai precisar voar em algumas circunstâncias, sempre que ele estiver recebendo vento lateral, ele vai precisar voar com uma proa que vai ser diferente do rumo voado. E quando isso aqui acontece, a gente tem esses elementos: deriva orientada tal como o vento e a correção de deriva no sentido contrário da deriva. O valor angular é o mesmo, mas eles têm sentidos contrários. Se a deriva é no sentido horário, a correção de deriva será no sentido anti-horário e vice-versa. E aí, como a gente prometeu, a gente vai agora unir os elementos que a gente aprendeu lá em declinação magnética com os elementos que a gente aprendeu aqui de direção. Então, com essas informações aqui, imaginando que a gente está numa região onde a declinação magnética é 15 graus oeste e a aeronave voa um rumo verdadeiro 120 graus, vamos ver qual seria o rumo magnético.
Se o rumo é verdadeiro, ele foi medido a partir do norte verdadeiro. Então, a gente vai medir a partir do norte verdadeiro, 120 graus no sentido horário. E aqui a gente tem a representação da trajetória que a aeronave pretende seguir. Esta linha azul representa a rota que a aeronave pretende seguir. Quando eu faço a medição do valor angular, que vai do norte verdadeiro até a linha de rota, eu tenho o rumo verdadeiro. Então, esses 120 graus aqui representam o rumo verdadeiro. E agora a gente já pode abrir mão do nosso transferidor. E qual seria o rumo magnético? Bom, o rumo magnético seria o ângulo medido não a partir do norte verdadeiro, mas a partir do norte magnético. E onde está o norte magnético agora? Se a declinação magnética é oeste, o norte magnético está para o lado oeste. E aí, este ângulo aqui vale 15 graus. E lembra daquela brincadeira que a gente fez com o magneto? Se a declinação é uísque, quando o magneto toma uísque, ele fica maior. Então, a direção magnética, que neste caso aqui se trata do rumo magnético, quando a declinação magnética é uísque, o rumo magnético será maior do que o rumo verdadeiro. Quantos graus maior? 15 graus. A gente percebe que agora a medição a partir do norte, tal como a gente viu lá na aula de magnetismo terrestre, o ângulo ficou maior exatamente no valor da declinação magnética. Quando a declinação magnética é uísque, a direção a ser seguida a partir do norte magnético vai ser maior em relação àquela medida do norte verdadeiro. E o rumo magnético aqui é 135. Aqui a gente não vai fazer ainda a análise de vento, para mostrar que são análises independentes. Eu estou comparando o rumo verdadeiro com o rumo magnético. Observe que não entrou vento nesta análise aqui, só entrou a declinação magnética, com auxílio daquela brincadeira que a gente aprendeu na aula de magnetismo. Agora vamos imaginar que a gente tem o rumo verdadeiro 210 graus e a declinação magnética desta região é 20 graus este. Qual seria o rumo magnético? Bom, 210 graus de rumo verdadeiro é o ângulo medido a partir do norte verdadeiro, no sentido horário, até a direção 210. A linha azul representa a rota, o ângulo medido do norte verdadeiro até a linha de rota é o rumo verdadeiro, que vale 210 graus aqui. A informação de declinação magnética 20 este diz que o norte magnético encontra-se para o lado este. Quantos graus? 20 graus. Então agora, se eu quiser o rumo magnético, eu vou medir o ângulo no sentido horário a partir deste norte magnético e a gente traz de novo aquela brincadeira do magneto que quando a declinação é este, o magneto encolhe, ou seja, o rumo magnético vai ser menor do que o rumo verdadeiro. Quantos graus menor? 20 graus a menos. Então, 20 graus a menos em relação aos 210. Por isso que vai ser 190 e o rumo magnético será de 190 graus. Mais uma vez, não entrou vento nessa análise. Observe que não tem nem aeronave representada aqui, porque quando a gente está tratando de rumo magnético em relação ao rumo verdadeiro, é a declinação magnética que entra na análise. Não entra deriva nem correção de deriva. Bom, vamos imaginar que a gente tem um outro caso em que a gente conhece o valor do rumo verdadeiro e conhece o valor do rumo magnético. E a gente não sabe e quer descobrir o valor da declinação magnética.
Se eu sei que o rumo verdadeiro é 1,70 graus, é porque a partir do norte, no sentido horário, foi medido um valor de 170 graus. A linha azul representa a rota, a medição do norte verdadeiro até esta linha de rota é o rumo verdadeiro e ele vale 1,70 graus, 170 graus. Observe que o rumo magnético aqui é um valor menor do que o rumo verdadeiro. Quando é que o magneto fica menor, gente? O magneto fica menor quando ele encolhe, quando a declinação magnética é este, quando o norte magnético está do lado este em relação ao norte verdadeiro. Então, este valor 1,45 aqui, eu só consigo se eu medir a partir de um ponto que se encontra a este. Porque se eu medisse a partir de um ponto que se encontra à esquerda aqui do norte verdadeiro, eu acharia um valor maior do que 1,70. Como o valor é menor, eu comecei a medir com o norte que se encontra à direita do norte verdadeiro. Então, esta diferença angular, que é de 25 graus aqui, é exatamente o valor da declinação magnética. E como o magneto encolheu, como o magnético é menor do que o verdadeiro, esta declinação magnética tem indicação de este. Embora a gente não conhecesse aqui o valor da declinação magnética, a gente conseguiu deduzir aqui e observe que até agora a gente ainda não fez uso de nenhuma fórmula, de nenhuma relação matemática para entender esses elementos. Neste outro caso, mais uma vez, nós não temos a declinação magnética, nós temos a informação do rumo verdadeiro e do rumo magnético. E antes da gente fazer a análise aqui com as direções, a gente já observa que o rumo magnético é maior do que o rumo verdadeiro. Lembra quando é que isso acontece? Lembra do magneto ficando grande? Lembra do magneto tomando uísque? Então vamos lá. Vamos fazer a medição do rumo verdadeiro, 250 graus a partir do norte, no sentido horário. Está aqui a medição. Gente, por que eu não poderia fazer essa medição aqui e encontrar um valor de 250 medido daqui do norte para cá para a esquerda? Porque eu não estaria obedecendo aquele critério de direção que diz que ela tem que ser medida no sentido horário. Eu estaria medindo no sentido anti-horário e isso não vale de acordo com o que a gente aprendeu aqui. Então vamos lá. Rumo verdadeiro, 250. Repetindo, esta linha azul representa a nossa rota. A gente quer sair daqui da origem e se deslocar para um ponto que se encontra ao longo desta linha azul aqui. Isso que é o rumo verdadeiro anotado aqui. Como o rumo magnético é maior do que o verdadeiro, ele precisou ser medido a partir de um ponto que fica à esquerda do norte verdadeiro. Do contrário, eu não conseguiria um valor maior do que 250. Para eu encontrar 270, que é um valor 20 graus maior do que o 250, é porque o norte magnético encontra-se distante do norte verdadeiro de 20 graus. Quando o norte magnético se encontra para o lado esquerdo, para o lado oeste, é quando aconteceu do magneto ter crescido porque tomou uísque. Então a declinação magnética aqui é oeste e o valor dela é essa diferença angular entre o valor do rumo verdadeiro e o valor do rumo magnético. Portanto, 20 graus oeste. Então, mais uma vez, se a gente não tivesse nesse desenho aqui, a gente poderia, só analisando aqui, ó, se o magnético é maior do que o verdadeiro, é porque a declinação é oeste. Por causa dessa brincadeira que a gente aprendeu lá na aula de magnetismo terrestre. E qual é a diferença angular aqui? De 250 até 270, 20 graus. Por isso que eu conseguiria resolver tudo isso aqui sem ter feito essa análise, porque a gente já aprendeu
qual é a consequência quando a gente tem a declinação magnética oeste. Agora eu vou pedir para você dar um pause, vai lá, curte o nosso vídeo, dá um like pra gente, respira fundo, se concentra, que agora a gente vai colocar todos os elementos juntos. Vamos imaginar que a gente está numa região onde a declinação magnética é 15 graus oeste, a gente conhece o rumo verdadeiro, 120, e conhece a deriva, que é mais 10 graus. Esse mais aqui, gente, quer dizer que essa deriva foi medida no sentido horário. Se fosse no sentido anti-horário, ela seria negativa. Então, deriva mais 10 quer dizer que ela foi medida no sentido horário. Da esquerda para a direita, ela é positiva. Então, vamos começar a nossa representação aqui. O que eu conheço é o rumo verdadeiro, então, medido a partir do norte verdadeiro, 120 graus, eu já tenho aqui o valor do rumo verdadeiro. De graça, eu já faço a representação aqui. Vamos concentrar a atenção na declinação magnética. 15 graus oeste, isso indica para a gente que o norte magnético está para o lado oeste, para o lado esquerdo, e que este ângulo vale 15 graus. Quando a gente mede o valor angular do norte magnético no sentido horário até a linha de rota, a gente tem rumo magnético. Por que 135? 120 graus, que é o valor deste ângulo aqui, somado a esses 15 graus aqui. E vamos analisar se o que a gente aprendeu em relação ao magneto está valendo. Quando a declinação é uísque, quando o magneto toma uísque, o que é magnético fica maior do que é verdadeiro. Então, o rumo magnético é maior do que o rumo verdadeiro em 15 graus. Eu já adianto para vocês que essa mesma lógica que a gente está vendo aqui entre rumo verdadeiro e rumo magnético, a gente vai encontrar entre proa verdadeira e proa magnética. Ou seja, a proa magnética será maior do que a proa verdadeira em 15 graus, tal como acontece aqui do rumo magnético com o rumo verdadeiro. Vamos provar isso. Bom, se a deriva é mais 10 graus, a correção de deriva é menos 10. Lembra que a gente falou que se uma está orientada no sentido horário, a outra está no sentido anti-horário. Então, se a deriva está no sentido horário, é porque ela está orientada da esquerda para a direita. Se a correção é no sentido anti-horário, quer dizer que o piloto manobrou a aeronave da direita para a esquerda, no sentido anti-horário. Então, se a gente não tivesse vendo a orientação da aeronave para seguir ao longo desta rota, seria esta aqui, mas a correção de deriva nos diz que o piloto manobrou esta aeronave 10 graus no sentido anti-horário. Ele curvou para a esquerda. E se ele curvou para a esquerda, é porque é de lá que vem o vento. Sempre que a correção de deriva é negativa, é porque o vento está soprando da esquerda. E a tendência dele é deslocar a aeronave no sentido horário. É fazer com que a aeronave se desloque daqui para cá. Por isso a deriva é positiva. Mas a concentração da gente, mas a análise precisa ser feita a partir da correção de deriva, que é o que o piloto fez. Então, o piloto manobrou a aeronave 10 graus para a esquerda, para o sentido anti-horário. E aí, a gente tem a representação da direção do eixo longitudinal. E este ângulo aqui, ele vale 10 graus. É o valor da deriva e é o valor da correção de deriva. Quando eu interpreto no sentido
da manobra que o piloto fez, eu estou falando de correção de deriva. Quando eu interpreto na direção que o vento atua, eu estou falando de deriva. Bem, então vamos medir a direção do eixo longitudinal. Quando eu meço a direção do eixo longitudinal a partir do norte verdadeiro, eu encontro um elemento que é a proa verdadeira. Lembre-se, o ângulo medido do norte até a direção do eixo longitudinal da aeronave. Então aqui eu tenho 110 graus. Como é que eu sei que isso vale 110 graus? Porque quando eu medi o ângulo da mesma referência norte verdadeiro até a linha azul, que é a rota, eu tinha 120 graus. Ou seja, se eu medisse até aqui este ponto azul, este valor angular seria de 120 graus. Quantos graus eu estou descontando aqui? Eu estou descontando os 10 graus que foi da manobra que o piloto realizou para compensar a ação do vento. Se este ângulo aqui vale 10 graus, eu vou tirar destes 120 graus aqui estes 10 graus. Por isso eu cheguei até um valor 110 graus de proa verdadeira, que é o valor medido do norte verdadeiro até a direção do eixo longitudinal da aeronave. E se eu medir agora a partir do norte magnético até a direção do eixo longitudinal, eu vou encontrar um valor maior ou menor do que 110? A gente já pode analisar aqui que vai ser um valor maior do que 110. Quantos graus maior? 15 graus, que é exatamente o valor da declinação magnética. Quando a gente mediu o ângulo do norte magnético até a linha azul, a gente tinha 135. Então, se eu medisse do norte magnético até a linha azul, eu teria de novo esses 135. Só que agora eu desconto o valor dos 10 graus, tal como eu fiz para descobrir o valor da proa verdadeira. Só que agora eu desconto em relação ao rumo magnético. Por isso, eu chego a um valor de proa magnética 125. 1,25 graus, que é o valor do rumo magnético subtraído do valor da correção de deriva. E aí, como a gente prometeu lá no início, vamos fazer a análise aqui da proa magnética em relação à proa verdadeira, se está condizente com esta declinação isque aqui. Magnético é maior do que o verdadeiro? É. Então, o isque. Quantos graus maior? 15 graus. Então, está aqui 15 graus de declinação magnética. Observe que a gente não fez uso de nenhuma fórmula até agora e está conseguindo entender todos os elementos. Concentre-se em interpretar declinação magnética e correção de deriva e não existirá problema para encontrar todos os elementos. Este valor, 125 graus aqui da proa magnética, eu posso encontrar eles de duas maneiras. Eu posso dizer que é a proa verdadeira confrontada com a declinação magnética, e eu posso dizer que, como eu sei que o que faz a proa magnética ser diferente do rumo magnético é o vento que atua na aeronave e o piloto precisou fazer um ajuste no sentido anti-horário de 10 graus, eu posso recorrer também ao rumo magnético 135 e confrontar com a correção de deriva para descobrir a proa magnética. Para fixar, a correção de deriva ela é consequência da existência de vento com componente lateral. E quando existir correção de deriva, quando existir deriva, a gente vai ter rumo verdadeiro diferente de proa verdadeira e rumo magnético diferente de proa magnética. Quantos graus diferentes? O mesmo valor angular da deriva
e da correção de deriva. O que vai dizer para a gente se a proa vai ser maior ou menor do que o rumo vai ser a interpretação da correção de deriva. Se a correção é negativa, é porque o piloto manobrou no sentido anti-horário, e para toda aeronave que manobra no sentido anti-horário, a proa diminui. Se não houvesse vento aqui, ou se ele fosse de proa ou de cauda, o valor do rumo verdadeiro seria idêntico ao da proa verdadeira. Mas como ele precisou manobrar 10 graus no sentido anti-horário, é por isso que a gente tem essa diferença angular de 110 e 120 aqui. E por que a proa é menor? Porque a manobra foi no sentido anti-horário. Essa mesma análise a gente faz quando a gente compara proa magnética com rumo magnético. Bom, descobertos todos os elementos, agora a gente entende por que essa aeronave vai seguir com esta orientação ao longo desta rota, para compensar a ação do vento que está atuando durante este deslocamento aqui. Agora os elementos que a gente tem são esses daqui. Declinação magnética 10 este, rumo verdadeiro 290, rumo magnético eu não sei, conheço a deriva que é menos 10 e quero descobrir todos os outros elementos aqui. Bom, vamos em frente. Se o rumo verdadeiro é 290, é porque o ângulo medido do norte verdadeiro até a linha de rota é 290 graus. Então, ele vai terminar aqui. Então, o valor medido no sentido horário é 290. Este é o valor do rumo verdadeiro. Podemos abrir mão do nosso transferidor e vamos analisar tudo que a gente tem aqui agora. Declinação magnética 10 este. Se é este, é porque o norte magnético encontra-se para o lado direito, para o lado este, em relação ao norte verdadeiro, e este valor angular aqui é 10 graus. Você já deve estar percebendo que quando a gente começar a medir o ângulo aqui a partir do norte magnético, a gente vai encontrar um valor menor do que 290. Porque se quando eu medir a partir do norte verdadeiro, que está mais distante dessa referência, eu obtive 290 graus, quando eu medir do norte magnético, que está mais próximo dela, eu vou encontrar um valor menor. Quantos graus menor? Exatamente o valor da declinação magnética, que é 10 graus. Se a gente não tivesse feito essa análise aqui e viesse apenas para cá, exercitando com aquela brincadeira do magneto. Se a declinação magnética é este, isto ocorre quando o magneto encolhe. É quando o magnético fica menor do que o verdadeiro. Quantos graus menor do que o verdadeiro? 10 graus. Então a gente já conseguiria, sem analisar tudo isso aqui, a partir do entendimento que a gente já tem, qual é a consequência da declinação magnética este, que este valor seria menor em 10 graus, por isso 280. Então a gente tem aqui a deriva menos 10. Se a deriva é menos 10, a correção de deriva será mais 10, porque o valor é o mesmo e o sinal é trocado. Concentre-se na interpretação da correção de deriva. Se a correção de deriva é mais 10 graus, quer dizer que o piloto manobrou a aeronave 10 graus no sentido horário, para a direita. Então a gente tinha uma aeronave que pretendia se deslocar com esta orientação. Isso só aconteceria se não tivesse vento. Se o vento fosse de proa ou se fosse de cauda, mas como a gente tem deriva, é porque a gente tem vento atuando por uma das duas laterais desta aeronave. A correção de deriva foi no sentido horário. Não teria propósito ele fazer uma correção para a esquerda. Então ele tem que manobrar para o lado do vento. Se a correção é positiva, é porque ele manobrou para a direita e é porque o vento sopra pela direita da aeronave. E o que acontece com a proa de uma aeronave que curvou no sentido horário? Aumentou.
Lembra que quando a gente colocou o transferidor aqui, a gente mediu o ângulo de 290 graus até esta linha, que é exatamente esta linha aqui. Se a gente precisar medir agora até aqui, a gente vai encontrar um valor maior. Então, este ajuste que o piloto fez para compensar a ação do vento foi no sentido horário, foi da esquerda para a direita. Quantos graus? 10 graus, o mesmo valor da deriva. Por que a deriva é negativa? Porque a deriva é sempre medida da proa para o rumo. E aqui, da proa para o rumo, eu estou me deslocando no sentido anti-horário. Enquanto que a correção de deriva, que é medido do rumo para a proa, é da esquerda para a direita, portanto, no sentido horário e, por isso, positiva. Agora vamos fazer a análise. A gente já sabe que o rumo verdadeiro, que o ângulo medido do norte até a linha de rota é 290. E o piloto manobrou 10 graus para a direita, então ele aumentou a direção do eixo longitudinal em 10 graus. Então, se o rumo verdadeiro era 290, ele aumentou em 10 graus isso aqui, qual vai ser o valor da proa verdadeira? 10 graus a mais em relação ao rumo verdadeiro. Por isso, a proa verdadeira, 300 graus. Para encontrar a proa magnética, eu tenho dois caminhos. Ou eu pego o rumo magnético e eu confronto com o valor da correção de deriva, tal como eu fiz para encontrar a proa verdadeira, ou eu pego a proa verdadeira e confronto com o valor da declinação magnética, porque eu só quero saber a diferença entre uma direção magnética e uma direção verdadeira. E, com aquela brincadeira do magneto, se a declinação é este, o magneto encolheu e o magnético vai ficar menor do que o verdadeiro em 10 graus. Se eu fizer a análise do rumo magnético em relação à proa magnética, eu vou fazer a análise levando em consideração a correção de deriva, porque o que torna a proa magnética diferente do rumo magnético é esta manobra que o piloto fez. Então, o rumo magnético, 280 graus, mais 10 graus da correção de deriva, por isso eu encontrei um valor 10 graus maior do que o rumo magnético. Declinação magnética é quando eu confronto rumo com rumo ou proa com proa. Correção de deriva entra na análise quando eu confronto proa com rumo, seja proa verdadeira com rumo verdadeiro, ou proa magnética com rumo magnético. Porque correção de deriva é um elemento que aparece quando existe vento lateral. E esse vento com componente lateral é o que faz a proa verdadeira ser diferente do rumo verdadeiro e a proa magnética ser diferente do rumo magnético. Agora a gente já entende por que a aeronave vai se deslocar com esta orientação de eixo longitudinal ao longo desta rota. E agora vamos colocar um outro elemento aqui, que é o desvio bússola, para a gente poder acrescentar também o último elemento, que é a proa bússola. Antes de começar aqui, gente, a gente já está preparado para fazer a análise aqui, a partir de declinação magnética e a partir de correção de deriva. Por quê? Se a declinação magnética é oeste, é uísque, quando o magneto toma uísque, ele fica maior, eu já sei que o magnético vai ser maior do que o verdadeiro em 15 graus. Se a deriva é mais 10, eu já sei que a correção de deriva é menos 10, então se a correção é menos 10 é porque o piloto manobrou esta aeronave para compensar a ação do vento no sentido anti-horário. Então, se é anti-horário, é para a esquerda. O valor de proa verdadeira que eu vou encontrar aqui é um valor menor do que o rumo verdadeiro em 10 graus. Mas vamos colocar todos esses elementos aqui apreciados para a gente comprovar isso.
A partir do norte verdadeiro, a gente mede o rumo verdadeiro 120 graus, encontramos a nossa rota aqui e já temos o valor do rumo verdadeiro representado. A partir da informação da declinação magnética, a gente sabe que o norte magnético fica para o lado oeste e este ângulo vale 15 graus. Uma observação. Você percebeu que eu medi aqui no sentido anti-horário? A declinação magnética não é uma direção. Então, ela vai ser medida no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, agora, eu já percebo que o rumo magnético é maior do que o rumo verdadeiro em 15 graus. Por isso, eu tenho aqui 135 graus, que é o que a gente afirmou no início, o rumo verdadeiro 120, acrescentado de 15 graus, porque quando a declinação é uísque, quando o magneto toma uísque, ele fica maior. Ou seja, a direção magnética é maior do que a direção verdadeira. Vamos continuar analisando. Mais uma vez, a gente pede para se concentrar na análise desses dois elementos e, se a correção é menos 10, é porque o piloto precisou fazer uma manobra no sentido anti-horário. E anti-horário é para a esquerda. É porque era da esquerda que estava atuando o vento nesta aeronave. E, se ele fez uma manobra para a esquerda, a gente vai encontrar um valor de proa menor do que o valor que a gente encontrou para o rumo. Quantos graus menor? 10 graus. Exatamente o valor da correção de deriva. Então, se eu sei que o rumo verdadeiro é 120 e ele precisou fazer uma manobra de 10 graus para a esquerda, a proa verdadeira vai ficar menor em 10 graus em relação ao rumo verdadeiro, por isso 110 graus aqui. E, para eu chegar na proa magnética, se eu tenho o rumo magnético, eu faço a mesma análise. Ele precisou manobrar 10 graus para a esquerda, então, aqueles 135 graus, para eu chegar até a proa agora, eu vou tirar 10 graus em relação a este valor 135 e, por isso, vou encontrar proa magnética 125 graus aqui. Falta um outro elemento que a gente colocou aqui, desvio bússola. Refrescando a memória, desvio bússola é a ação de outros campos magnéticos influenciando no funcionamento da bússola. Então, esta aeronave ela tem um problema de interferência de outros campos magnéticos e nela a gente, para esta direção aqui, teria um valor de desvio bússola da ordem de 3 graus uísque. E o que isso influencia? Desvio bússola, gente, é uma influência na bússola que não tem relação com direção verdadeira. Quando a gente analisa a bússola, a gente está falando de proa magnética, de rumo magnético, porque a gente está se referindo ao norte magnético, que é a referência da bússola. Então, para esta referência, que é o norte magnético, eu vou precisar fazer um ajuste de 3 graus para oeste. E é para oeste não em relação ao norte verdadeiro, porque o desvio bússola não tem relação com a informação que vem na carta. O desvio bússola tem relação com a informação que é dada pela bússola, que se orienta pelo norte magnético. Então, esses 3 graus oeste aqui, eu vou medir a oeste desta referência que é o norte magnético. Então, o norte bússola estará 3 graus para oeste em relação ao norte magnético. Se a proa magnética que eu medi a partir do norte magnético era 125, agora a proa bússola que eu vou medir de uma referência que está
3 graus mais distante do que aquela que eu usei para a proa magnética, eu vou encontrar para a proa bússola um valor maior ou menor do que 1,25? 3 graus maior. Porque sempre que o desvio bússola for uísque, a proa bússola vai ser maior exatamente por causa desta análise que a gente fez aqui. Repito, a proa bússola só tem relação com a proa magnética. Estes elementos se relacionam entre si. Proa magnética, desvio bússola, proa bússola. Eu não poderia pegar o valor da proa verdadeira para confrontar com o desvio bússola. E aqui a gente tem todos os elementos possíveis e imagináveis de direção, sem ter recorrido a nenhuma fórmula, só entendendo o que está acontecendo aqui. E a partir deste entendimento, a gente consegue fazer toda essa análise aqui, dispensando inclusive este desenho que a gente fez, esse aqui, que é chamado de pé de galinha, que é chamado de calunga nos livros, e a gente percebe que ele ajudou muito a gente a ter uma visão espacial. Então, para seguir ao longo desta rota, que é representada por esta linha azul, a aeronave vai seguir de fato na bússola magnética dela, que valor? 128. Esta direção, a partir do norte verdadeiro, é 120, quando medida a partir do norte magnético é 135, quando confrontada o valor do rumo magnético com o vento que atua na aeronave, a gente encontrou um valor de proa magnética 125, e como esta bússola sofre influência de outros campos magnéticos, a gente precisou fazer um ajuste e, de fato, o valor que vai estar na bússola da aeronave é 128 e a aeronave estará voando com proa magnética 125, seguindo na direção magnética, no rumo magnético 135, e vai se deslocar com esta orientação de eixo longitudinal ao longo desta rota que ela pretende seguir. Então, de posse dessas informações, gente, eu vou pedir para você, no livro da gente tem vários exercícios a respeito deste assunto, eu vou pedir para você resolver esses exercícios baseado nessas explicações que a gente deu aqui, e a gente vai voltar a gravar um outro vídeo só com um exercício desse assunto, baseado em tudo que a gente aprendeu aqui, para mostrar que esses elementos todos foram entendidos sem auxílio daquelas relações matemáticas. Se for necessário, volte a assistir esse vídeo, porque depois que você entende a maneira como a gente interpretou isso aqui, você nunca mais vai esquecer. E nunca mais vai precisar lançar mão daquelas fórmulas. Você vai entender o que acontece. Você vai entender o que é uma correção de deriva negativa e associar ela com uma manobra no sentido anti-horário. E vai entender que a correção de deriva negativa vai resultar numa proa menor do que o rumo, sem necessidade de ficar decorando aquelas formas. E quando você entende isso, é muito melhor do que a aplicação daquelas fórmulas abstratas. E para saber mais, Navegação Aérea Descomplicada, primeira parte. Nossos livros têm tudo o que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea. Fala com a gente, naveaereadescomplicada@gmail.com. Segue a gente no Insta. Recadinho de hoje: ao homem que não sabe a que porto se destina, nenhum vento será favorável, nos lembra o filósofo Sêneca. Então faça os exercícios do livro, dá um feedback para a gente se tiver ficado alguma dificuldade. Foi um prazer tê-los a bordo, até uma próxima.